Ó, Dona Emina já botou a batata tá cozinhando. Botou a cebola, tô vendo aí que ela vai dar uma caramelizada nessa cebola com manteiga. Shoyu com cebola, manteiga e olha, uma ótima maneira de caramelizar uma cebola. Bota só um pouquinho de água, esquece a cebola na panela, você vai ter uma cebola salgadinha e adocicada ao mesmo tempo. Macia e gostosa. E uma dica também de chefe, para a batata ficar com sabor gostoso já dentro dela, coloca 2 folhinhas de louro e um pouquinho de sal ou então alecrim. Fica, ó, espetacular. Mina, tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo normal, graças a Deus. Então me conta o que temos. Olha, uma cebolinha. Eu vou fazer uma cebola caramelizada, né? Vou pegar esse pedaço aqui de filé e vou botar aqui, vou fritar, selar ele, né? E vou fazer um purê. E a vontade do prato é bom o purê. Abóbora, repolho, berinjela, queijo e... Talvez eu use só o queijo. É? Talvez eu use Cuidado só o pra não queijo. deixar muito ingrediente de fora, Sim. porque isso pode contar no final. Com certeza. Metade da prova já foi. Sim. Corre pra finalizar. Estou bastante preocupada. Faltam só metade da prova para finalizar e ainda achei que estão muito no passo inicial. A Emina está deixando muitos ingredientes do lado de fora, quase que metade dos ingredientes que foram propostos pela caixa. Então, isso pode contar no final, né? Porque uma participante que colocou mais ingredientes com uma que colocou menos, isso pode ser um critério de desempate. Estou curiosa para saber o que vai sair dali e também curiosa para saber o que a nossa convidada está achando aí do desempenho dos nossos participantes. Oi, Lude. Então, eu tô meio preocupada porque eu acho que essa carne não vai chegar. Pela metade do tempo que já ocorreu aqui, eu tô vendo que eles estão deixando muita coisa da caixa também de fora. Eu tô vendo que tem pedaços muito grandes de carne, eu acho que essa carne vai ficar meio dura. E não olharam para a berinjela, não olharam para o repolho, fizeram a caixa com tanto carinho, só estão olhando para a batata e para a carne, mas vamos ver. Sei não, hein? Tô em dúvida agora. Colocou a carne na panela. Ela deveria, eu no lugar dela teria colocado isso, a carne na panela, mas deixaria o meu forno ligado com papel alumínio do lado. Selava de um lado, selava do outro, colocava no forno de papel alumínio e esquecia até o final da prova. Essa carne ia ficar selada, suculenta, extremamente macia. E haja manteiga. E haja manteiga. Olha, gostei da selagem da carne dela, muito bonita, viu a crosta dourada? Significa que a frigideira estava quente, numa temperatura legal, a manteiga ajuda a dar essa selada. Porém, essa carne, se ela não colocar no forno, ela não vai chegar, ela vai ficar crua. E toda a carne precisa de descanso para que o suco volte para dentro dela. Ela tem que colocar essa carne no forno agora, deixar pelo menos uns 8 minutos, já que está selada, e deixar descansar mais uns 3 a 5 minutos. Senão essa carne não vai chegar, vai ficar dura, vai ficar crua. Ela está amassando a carne na frigideira, não pode fazer isso com carne. Carne você não amassa no momento que você estiver selando, ela vai perder todo o suco dela, todo, absolutamente todo. Tá crua, dá pra ver daqui. Eu fiz um básico, né, para 30 minutos, não me estiquei muito não e também não usei quase todo, né. Mas eu coloquei o queijo, eu coloquei a goiabada, né,
Fiz o filé aqui frito também no azeite e na manteiga, né? E fiz um purê, né? Então, pra mim já é só montar o prato agora. Esse purê não tá bonito, não. Tomara que esteja gostoso. Vocês estão vendo a carne dela? Como tá a tábua dela, a placa? Tá cheia de sangue. Finalizados para esse primeiro desafio, muitas fumacinhas saindo ali do prato, o cheiro aqui no estúdio está maravilhoso e daqui a pouquinho a nossa convidada vai subir para avaliar os pratos. Ansiosos para essa avaliação? Com certeza. Daqui a pouquinho. Vamos lá, que agora é comigo. A nossa convidada de hoje é chefe de cozinha, trabalha há mais de 6 anos na área da gastronomia, começou com a cozinha fitness, mas agora já trabalha com hambúrguer e comidas em geral. Ela gosta bastante de comer, é exigente. Sandy Salum, chega pra cá, chegou o momento. Boa noite. Cheguei. Ficou acompanhando o modo de preparo. Tudinho. E aí, teve muita coisa que foi bem diferente do que você imaginava? É, teve umas coisas assim que eu olhei e falei, meu Deus do céu, vou ter que comer isso mesmo. Mas vamos lá. Vamos começar aqui pela bancada da Marta. Marta! Tudo bom, Tudo dona bom, Marta? minha Como linda? vai a senhora? Tudo bom? Diga aí que a senhora preparou. Eu fiz uma carnezinha guisada, tá? É um misto, tá? Praticamente, porque tem a carne de porco também misturada. Eu botei batata, botei abóbora. Só que a abóbora usou um pouquinho a mais, mas... Eu tá? percebi. Por que a senhora só utilizou a carne, o porco, não utilizou mais nada da caixa que ele oferecia? A berinjela? Ela só não utilizou, na verdade, a berinjela. Ah, é? O repolho tá O onde? repolho também tá aqui também. Eu utilizei tudo, foi só mesmo A berinjela que Vamos a berinjela não que encaixou no negócio. não deu tempo. Não deu Essa que foi verdade. E ainda fez uma E eu sobremesa. fiz um Romeozinho e Romeu e Julieta. Posso provar? Pode, fica à vontade. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui a sua carne. Eu não deixei cozinhar muito para não desmanchar. Fiquei com medo dela desmanchar muito e eu fiquei preocupada. O arroz eu imaginei que ia ficar um pouquinho mais empapado. A carne não chegou tanto, ela ficou um pouquinho dura. A pala precisa cozinhar no mínimo quanto tempo, Pelo Sandy? menos 30 minutos. Do tamanho da carne que a senhora cortou, ela precisaria ficar Mais um mais pouquinho, tempo. Isso. Como a carne não foi selada na panela, não deu tempo, a senhora colocou para Verdade. cozinhar, ela perdeu textura, então ela está ressecada. O que causou mais rigidez na hora de comer. Na verdade mesmo. E essa é a barriga. Que também Com um pouquinho duro. ficou dura. Eu já imaginava que não ia chegar pelo tempo. É, verdade. Só chegou a batata. Coisa mais rápida, né? Mas tá gostoso. Mas não chegou. A carne não chegou. Prova, gente. Não esquece de sobremesa. Eu vou me recusar a comer essa sobremesa porque eu não posso comer queijo. Mas deve estar uma delícia. E assim, não teve muito preparo, né? Foi Não, só foi cortou o queijo cortou, com papou, a... não teve transformação do prato. com a goiabada, quase não saiu não. A parte de dentro da carne. Pegar um pouquinho do molhinho com arroz. Tá um tempero suave, tá um tempero gostoso. Mas é porque realmente a carne ficou... A pá, ela só fica macia se ela ficar pouco tempo na panela, se ela fosse cortada mais fininha. Aí ela chegaria 15 minutos no máximo. É verdade. Pois é, esse pedaço aqui eu cortei, mais macio. ficou mais fácil para comer. Uhum. Ó, Quanto menor, você pode fazer a pá na chapa, como eu falei, com cortadinha pequenininha. Mas cozida assim, sem selar, ela perde umidade. Tá bem ressecada. mas assim, o sabor achei bem gostoso. Gostoso, bem suave. Cara de comidinha de casa. Comidinha de casa. Comidinha caseira, né? Isso. O sabor do molho tá incrível. É. O fundo da carne do porco, ele dá um sabor muito bom, dá uma profundidade muito boa. Comida de mãe. Nesse tempo de 30 minutos, então, o que, que daria para preparar a carne? Poderia ter Como? cortado menor, colocado até um pouco menos de carne e ela chegaria tranquilamente. O problema foi o tamanho da carne, que aí não deu tempo para selar. Quando você bota muita carne na panela, a panela esfria, então ela para de selar, ela começa a cozinhar e começa a soltar líquido. Quando eu vi na panela
o sangue saindo, falei, ih, não vai chegar. O sabor, na minha opinião, ficou muito bom. Bem suave. E aí, cortando a carne em pedacinhos menores, dá pra mastigar com mais facilidade. Muito mais. E até chegaria barriga mais de rápido, as fibras quebrariam mais rápido. porco. Parabéns, viu, Marta? Obrigada. Obrigada, dona Marta. E queijo com Aposto que tá goiabada ótimo. não tem mistério, né? Keimson. Zeis. Olha que bem. Zeis. Agora na bancada do Zeison. Tudo bom, Tudo Zeison? bom. Fez um pratão aqui completo. Usou todos os ingredientes, né? Sim. Olha, fez mistério e conseguiu colocar tudo. Apresenta pra Sandy. Aqui eu fiz um arroz, eu gosto do tempero da pimenta cheirosa e acrescentei a barriga de porco. Certo. Aqui um mix de verdura, né? O que tem nesse mix? Aqui tem Só pra eu entender a cor. Repolho, repolho, abóbora, berinjela. e berinjela. Ah, e a berinjela também. E um pouquinho de cebola. Aí eu coloquei o azeite e finalizei com shoyu. E a carne, como é que você fez a carne? A carne Também não chegou. não chegou. Dei uma seladinha nela um pouco, mas não deu pra Ela chegar. não chegou a dourar, né? Não. E é pouco tempo. Ó. Mesma coisa, coloca na panela sem selar. Parece carne de sol. Quando eu olhei o teu prato lá embaixo, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Tem tudo da caixa. Aqui você pode colocar, que é opcional, ervas ou a pimenta calabresa. E a dica que eu falei da berinjela. A berinjela você colocou direto na panela, né? Ela tá amargando. Ela teria que ficar de molho, com um pouquinho de sal, antes de você fazer qualquer tipo de manipulação. Ela tá amargando, então ficou com o gosto queimado. Porque a berinjela, se ela não ficar na salmoura, ela fica amargando. Aqui a barriga tá dura, só de ver. A batata você colocou pra cozinhar junto com a carne? Um pouquinho depois. Eu vi ele fazendo isso. Eu deixei empapado, eu já tinha visto na panela. Mas a carne tá bem seca, bem seca. A carne, né? E a batata não chegou. Ficou duro? Ficou. O segredo da pá, novamente, tem que selar. E aí precisa do tempinho na panela, mas ela selada, ela ficaria suculenta, maravilhosa. Aí como não foi selada, foi cozida, o líquido fez assim, ó. Foi tudo embora e ficou só a fibra. Ressecado. Você achou que o arroz foi papado? Achei que ficou um pouquinho papado. Eu tô acostumada a comer arroz mais Durinho. al dente, mas tá gostoso. A barriga de porco também não chegou. Aí como cedo de novo. Esse queijinho, eu trabalhei com queijinho assado e eu preparava isso para meus clientes. É? É? Eu vou comer só um Você vendia pedacinho. como? que eu não faço. Eu vendia queijinho assado. Naquele negocinho? Ah, um limãozinho aqui, hein? Eu gostei da dica dela, ter selado mais um pouco na carne. Mas trabalhar sob pressão é isso. Muitas vezes você acerta, muitas vezes você erra. Mas o seu prato tem muita informação e nenhuma conversa com nenhuma. Não precisava usar tudo. Tem muita informação. Mas olha olha o só, trabalho. só de dar uma grelhadinha no queijo Já já fez uma muda diferença. o sabor. Por exemplo, do da Marta, que tava ali cru. Então eu acho que fica mais... Gostinho mais de defumadinho assim do grelhadinho do queijo. O queijo vai ser maravilhoso. Parabéns Obrigada. pelo trabalho. Agora, Emina. Foi a que utilizou menos ingredientes, bom? né, Sim, Emina? tudo bem. Ficou com medo de utilizar os outros? Eu fiquei com medo de não dar o tempo, né? Porque foi só meia hora, aí eu optei pelo mais fácil. Entendi. Eu acabei usando somente a batata, mas eu poderia ter usado o jerimum, eu poderia ter usado a barriga de porco para fazer um prato mais sofisticado, né? E aí você fez um purê? Sim, eu fiz um purê, né? Depois eu botei na manteiga com leite e botei pedaços de queijo coalho, né? E a carne eu selei na manteiga e no azeite e depois eu fiz um molho, que é a cebola com azeite, a manteiga, o molho shoyu e a goiabada. Pra dar Você aquele colocou toque, a goiabada na sim, pra na dar aquele cebola. toque doce. Então já adocicado ao mesmo tempo com doce. gostei. Isso eu quero provar. Que essa carne aqui eu tava olhando primeiro. Mas olha, ao mesmo tempo que demorar ele, por exemplo, cozinhando a batata, dava pra ter cozinhado a abóbora. Sim, só que eu acho que não ia combinar com o prato. É? Ia fugir um pouco. Não ia ficar bom.
Tem partes cruas da batata no purê. Parte o quê? Crua. Ah. Isso aqui, ó. Eu tava com medo da tua carne não chegar. Tava amassando pra um lado, tava amassando pro outro. Eu falei, meu Deus, eu saí botando no forno, tira do forno, leva pra frigideira. Eu falei, essa carne tá crua. E ela tá crua aqui no meio, ó. Só no meio, né? Um pouquinho, Bem pouquinho rosadinho. rosadinho, né? Tá mal no- passado. Olha, você foi a Tá que eu bom. mais subestimei na hora de fazer o prato. Sabe por quê? Sim. Porque eu tava vendo a tua carne crua. Aí tu amassava, falei, essa carne vai ficar crua e vai passar do ponto. Deixa eu ver aqui. E no final, maravilhoso. Tá bom? Muito. A goiabada tá dando um sabor com o shoyu. Muito bom. Olha a diferença quando a carne tá selada. Tirar do... Eu fiquei com medo da goiabada, com a cebola não casava junto, né? Mas deu um toque diferente. Completamente. O purê eu gostei dos pedacinhos de queijo grande, né, que você colocou. Na verdade, eu não ia nem usar o queijo coalho, né? Ia ser só o purê. Mas como eu vi que ele estava ali e ele poderia dar um sabor melhor no purê, eu resolvi cortar ele em pedaços, em cubo, e coloquei o purê para dar mais uma esquentada. Então o queijo ele derreteu um pouco e saborizou no prato, né? Eu amei a carne. Amei. Simplesmente amei. Lembrando que você pode deixar as suas refeições ainda mais gostosas com um Guaraná Real geladinho, tradicional ou champanhe. Delícia. E o resultado daqui a pouquinho desse primeiro desafio. Lembrando que o primeiro desafio ele dá uma vantagem no segundo, que é o decisivo. Então, independente de quem vencer o primeiro desafio, todos ainda têm chance nessa disputa daqui a pouquinho. Tivemos aí os 3 pratos já do primeiro desafio, Sandy experimentou todos. Sim. E aí alguns te surpreenderam por alguns ingredientes que utilizaram, a forma, mas no início eles não estavam aqui, mas você falou para o público de casa que os critérios seriam textura, Transformação, sabor, né? Pegar o ingrediente, transformá-lo. Então, assim, o que vai valer aqui é o sabor. E como você pegou aquele ingrediente e transformou numa coisa inusitada, diferente, não só pegar o ingrediente e colocar na boca. Como você transformou esse alimento? Muito bem, então quem vence o primeiro desafio, lembrando que dá uma vantagem para o segundo, que é o decisivo. Pode falar, Sandy. É a Emina. Parabéns, Emma! Ela venceu pela questão do sabor. Sim, ela usou pela questão do sabor, ela conseguiu chegar numa textura boa da carne, ela conseguiu, apesar de não ter utilizado todos os ingredientes da caixa, que não era esse o objetivo, ela conseguiu transformar especialmente um ingrediente inusitado, que foi a goiabada que ela conseguiu colocar na cebola caramelizada e deu um sabor completamente especial à carne dela, que ficou macia. E eu pensava que ia ficar crua, hein? Pois Ótima. Era o ingrediente mais difícil da caixa, vamos dizer assim, para poder Harmonizar. conseguir colocar. E ela colocou justamente no prato salgado. Exatamente. Então criou uma outra... Ficou uma coisa agridoce, né? Isso. O salgado com docinho, ficou muito bom. E os pedaços grandes do queijo no purê também fizeram diferença, Fizeram né? Na hora que você vai mastigar. Exatamente, sente um pedacinho de queijo. E no próximo bloco, as 3 caixas temáticas. Emina que vai decidir quem vai ficar com cada uma delas. Então daqui a pouquinho a gente volta com o segundo desafio. Graças a Deus eu ganhei pelo prato que eu executei ali, né? E isso me deixou muito feliz.